vamos observar aqui um pouquinho, né, o que eu fiz aqui, olhando desde o primeiro. Só que é um desenho de 2 minutos, tá? Ou seja, não dá tempo de detalhar nada. Na sequência que eu fiz, deve ter reparado que eu geralmente começo fazendo uma marcação para a cabeça. Por que a cabeça? Porque geralmente a cabeça é um bom medidor para as proporções gerais do corpo. Então, uma vez que eu defino o tamanho da cabeça, eu já consigo imaginar mais ou menos o tamanho do corpo, né? Tanto que nos métodos de ensino de anatomia a gente costuma medir, explicar a proporção do corpo contando o número de cabeças. Tá? Então, definindo uma unidade básica já me dá um guião. Porque eu sei que se eu desenhar uma cabeça desse tamanhozinho, o corpo vai ficar muito pequeno na folha. E se eu desenhar uma cabeça desse tamanho, não vai caber o desenho na folha. Então, isso já me dá uma visibilidade. Em seguida, o que eu fiz? Eu fiz isso, ó. Vocês lembram? Olharam no vídeo? Eu fiz isso. Eu demarquei isso, isso. E por último, né? Ou melhor, os braços depois. E por último, essa perna aqui. Vamos se ater a esse bloco aqui, ó. Isso aqui. Tá? Esse S, né? O S do seno aqui no corpo. Por que eu marquei esse S do seno, praticamente fundindo a coluna vertebral com a perna esquerda? Porque é o caminho que eu visualizo partindo a cabeça até o seu ponto de apoio mais importante. E é aí que você visualiza a construção gestual, tá? Você não vai tentar construir o seu boneco como se ele fosse o bloquinho certinho, né? Vamos fazer o pescoço aqui, aí vamos medir, vamos definir. Não, cara, você tenta moldar ele como se fosse ali uma... Imagina um blocão de argila, que você joga o bloco, você puxa algumas partes de modo mais grosseiro, para já dar ali uma prévia, né, do que vai ser feito. Do que você pegar o bloco e ir lá e tirando lasquinha por lasquinha. Você faz de uma forma um pouco mais bruta. E obviamente eu fui por ordem de importância. Então, cabeça, que é o guião principal. Coluna, porque ele faz referência ao eixo vertical do nosso corpo. Até o ponto de apoio, que era esse pé. Eu marquei os braços somente depois, tá? Porque eles estão aqui mais com uma função de contrapeso da figura. Tá? Fiz só isso aqui para representar que tem um objeto ali. E por último essa perna. E por que eu disse que essa perna ela não tem tanto apoio? Ela não está suspensa no ar aqui, ó. Olha essa perna em relação ao solo. Esse pé é o que está mantendo a figura em equilíbrio. Todas essas deduções eu tirei em questão de segundos. Talvez se você não tem muita prática, né? Você não faria essa análise de uma forma tão instantânea. Mas acredite, é intuitivo. Né? Eu não parei para raciocinar tudo isso antes de começar. Eu olhei e fui fazendo. E aí é que está o gesto. Sacou? Lembra da primeira aula? Para quem viu? Silhueta, estrutura, gesto. O gesto é a intuição que você deixa fluir para construir a figura. Vamos olhar o segundo. Essa aqui... Novamente, eu comecei pela cabeça e eu fiz isso. Porque aqui você tem uma figura mais equilibrada. O eixo de gravidade dela está exatamente no centro. Essa abertura da perna divide um pouco mais o peso dela para os lados. Tá? E algumas formas importantes aqui, ó, da musculatura da silhueta ajudam, né, a visualizar essas porções do corpo. Instintivamente, você ressaltar a panturrilha desse jeito é como se você tensionasse a musculatura. Sabe, que nem quando você faz muque? E aí, né, aqui fica mais rígido. Quando você força o pé, que ele está torto aqui, não, ele está inclinado, você salienta a panturrilha. Tá? Aqui o braço também tinha uma função de contrapeso, né? Aqui ele estava numa posição com menos importância. O ombro, essa curvatura aqui, ó, ela foi importante, que dá essa formato côncavo nas costas
e a escápula saltada aqui. Então, por formar essa curvatura, você também acentua, né, a expressão corporal. O busto, ele fica um pouco mais em forma de prancha, mas nem por isso as saliências do corpo elas não devem ser respeitadas. Então, por mais que tenha pouquinho, eu marquei o volume do seio, da costela e o abdômen aqui. Tá? Isso aqui, ó, só para simplificar o cabelo. Conforme vai dando mais tempo, você vai colocando mais carne no teu boneco, tá? Aqui é interessante. Por quê? Você tem uma noção de profundidade aqui, tá? Aqui, novamente, eu marquei a cabeça e um eixo mais reto, que vem da coluna para essa perna esticada aqui. Reparem que ela tem uma angulação diagonal. A perna está mais para frente que o tronco. Por quê? Porque o que está segurando ela no lugar é o braço. Ela está pendurada por uma corda, não é? Por que essa perna está para frente? Para servir de contrapeso, de equilíbrio para o braço esticado. Se essa perna tivesse para baixo, ela ia girar nesse sentido. Então o nosso corpo, ele se comporta automaticamente para dar ali equilíbrio, peso contra peso, quando você precisa. E você passa já a entender como que provavelmente o corpo vai se comportar numa certa pose. Eu já tenho isso na minha cabeça quando eu estou desenhando. Eu já sei as proporções do corpo humano. Tá? Então, quando eu olho para uma figura como aquela, eu não estou tentando observar a figura e representar a figura pela figura. Eu olho para a figura, eu capto a ideia e eu faço a minha leitura dessa ideia num corpo humano. É aí que o gestual faz a diferença. Se você for desenhar uma figura observando a foto, tentando imitar igualzinho a foto, você só precisa saber a estrutura, a silhueta e o acabamento. Vai ficar igualzinho, copiar igualzinho. Quando você tem essa leitura que eu falei, de uma sequência que constrói como que você puxa certas linhas, você está colocando a sua percepção na construção da figura, no desenho, consequentemente, isso ampliar a expressividade. A aula passada que eu falei, o que deixa um desenho duro e travado? É exatamente o fato de ele não ter expressão. Ok? Entenderam? Sites, Line of Action e Quick Pose são dois sites aí para você praticar desenho gestual, gratuitos. Tem a versão paga também, não sei qual é a diferença, tá? Mas você pode acessar, é gratuito, eu uso, eu recomendo aos alunos a usarem. E você pode praticar ali sempre que você quiser. Isso que eu expliquei para vocês é basicamente a diferença entre você fazer algo com uma percepção ativa dentre uma percepção passiva. Isso é um divisor de águas quando você está querendo ter uma evolução mais, que eu diria, mais verdadeira, tá? A evolução ativa, geralmente, ela é lenta, porque ela exige constantemente a sua interpretação, a sua atenção, a sua dedicação, tá? A percepção passiva, ela pode dar resultados mais imediatos, mas não são só imediatos. Eles também não te dão essa percepção verdadeira, né? É um resultado camuflado, vamos dizer assim, tá? O que seria isso aqui na prática? Em exemplo, tá? Vocês viram isso que eu fiz aqui, tá? Fiz um esboço, olhando ali e tal, teve toda essa interpretação. Imagina se eu... Faz de conta que eu termino esse desenho aqui, ó. Né? Termino esse desenho, deixo ele mais bonitinho, redondinho. E eu chego pra vocês, monto uma aula aqui e falo: galera, eu vou ensinar vocês a desenhar essa pose aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Primeiro você faz um círculo, aí depois você divide o círculo meio na diagonal, aí você puxa pra cá,
né? Agora você faz uma linha para cá, conta mais ou menos uns milímetros para cá. Você vai desenhar agora a caixa torácica com tanto de altura e mais um pouquinho assim. Estão acompanhando? Estão vindo comigo? Então, desenha mais ou menos essa medida aqui, ó, para cá, né? E aí, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou guiando passo a passo para você mimetizar o que eu estou fazendo. Eu estou te dando um raciocínio pronto. Se você seguir o raciocínio do que eu estou mostrando aqui para você, você vai chegar no resultado. Você vai fazer a figura, essa figura aqui. Se eu te der só a foto e falar, desenha aí, todo o raciocínio de construção vai sair de você. Isso é ser ativo. Só que acontece, naquele modo passivo, você pode chegar num resultado mais rápido, porque eu peguei na sua mão e fui fazendo, junto com você. Só que se eu te der outra imagem para você desenhar, você não consegue. Você não vai saber nem por onde começar. Se você trabalha a sua leitura e percepção do corpo humano, fazendo, errando e se corrigindo, você desenha qualquer pose que você quiser. Porque a interpretação é sua. Essa é a diferença.